Bem, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Carlinhos, diretor do seminário Palavras do Mestre. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso módulo 14, Tipologia Bíblica, analisando em especial o tabernáculo de Moisés. E essa é a nossa quarta aula. Bem, antes de entrar na aula 4, vamos fazer uma pequena recapitulação da nossa aula de número 3, ok? Nós vimos na aula de número 3 sobre a escolha da tribo de Levi, o acampamento ao redor das tribos, 12 tribos acampadas ao redor da tribo de Levi, que é a 13ª tribo, que ficava ao entorno do tabernáculo, sendo que a tribo de Levi era dividida em 3 famílias, as famílias de Gerson, Coate e Merari, ok? Os Meraritas e os Gersonitas carregavam a parte externa do tabernáculo, enquanto os Coatitas carregavam o santo, o sagrado, o santíssimo. Todos os sacerdotes pertenciam à família dos Coatitas. Porém, os Coatitas não receberam o carro de boi, porque eles tinham que carregar no ombro. Vimos também a tenda da congregação, a tenda de Moisés, aonde Deus entrava a todo momento para falar com Moisés, diferente do tabernáculo, aonde Arão só podia entrar na presença uma vez por ano, no dia da expiação. Bem, a porta do átrio, o que dava acesso ao átrio da casa de Deus, só havia uma porta de entrada nas cercanias do tabernáculo. Nós também vimos as divisões do tabernáculo, o átrio, a parte externa, o lugar santo e o santíssimo na parte interna do tabernáculo. Ao adentrar no átrio, nós vimos o altar do holocausto. Era a primeira grande peça do tabernáculo. Ele tipifica a cruz de Cristo, o Calvário. Depois do altar do holocausto, vinha a bacia de bronze, aonde o sacerdote se lavava. Ele saía do altar do holocausto salpicado de sangue, e aí na bacia de bronze ele ia se lavar. Essa bacia tipifica a palavra de Deus, onde nós devemos ver as nossas imperfeições para nos purificar antes de entrar na presença de Deus. Depois da bacia de bronze, tinha a porta do tabernáculo, a porta da parte da tenda propriamente dita. E o lugar santo, a partir da porta do lugar santo, só quem podia entrar eram os sacerdotes. E ali você ia ver o candelabro, a mesa da proposição e o altar do incenso. A primeira peça, o candelabro, as 7 lâmpadas da menorá, que tipificam os 7 Espíritos de Deus. Do lado direito, nós tínhamos a mesa da proposição, a mesa dos pães, que fala da comunhão. E depois da mesa da proposição, então, o sacerdote estava pronto para acender o incenso no altar do incenso. Ali tipifica as nossas orações, e aquele altar do incenso devia ter incenso queimando continuamente. Ok? E esse incenso não podia ser feito de qualquer coisa. Ele tinha que ser feito com essências aromáticas, o estoraque, o onincha e o gálbano, ok? E por último, nós falamos que não podia ser feito para eles mesmos aquelas essências. O louvor, a adoração não pode ser feita para homens. Não tem a intenção de ser entretenimento, mas é para adoração ao Senhor. Aí sim entra a nossa aula de hoje. O véu. O Senhor Deus disse a Moisés: faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. O véu. O véu do lugar santíssimo.
o véu que separava a entrada do lugar santíssimo era fechada por um véu. E esse véu, essa entrada era proibida a todos, exceto para o sumo sacerdote. E não todo dia, mas apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha permissão de transpassar esse véu e aí oferecer o sacrifício. Mas nem mesmo o seu acesso era livre, pois ele só poderia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, quando trazia o sangue do cordeiro sacrificado lá fora, no altar do holocausto, para aspergir esse sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Entretanto, como o cordeiro pascual, Jesus foi morto para a nossa redenção. Ele levou sobre si os nossos pecados. E por ocasião da sua morte, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como diz em Mateus capítulo 27. O véu do templo era extremamente resistente, grosso, tinha a espessura de uma mão, tecido com 72 dobras, cada dobra com 22 fios de lã. Seria preciso uma força poderosíssima para rompê-lo ao meio. Isso mostra que com a ruptura do véu, um novo e vivo caminho foi aberto para Deus. Não há mais distinção, nem intermediários. Todos nós agora podemos nos achegar ao Todo-Poderoso. Veja o privilégio que a igreja possui. No Antigo Testamento, só o sumo sacerdote tinha esse privilégio. A peneira começava lá fora, no átrio. O homem comum, o pecador, só podia chegar até o altar do holocausto. Dali para frente, ele não tinha acesso. Ele podia levar a sua oferta, o seu cordeiro, para ser imolado ali, no altar do holocausto. E ficava ali. A partir dali, os sacerdotes ministravam no altar do holocausto, depois da bacia de bronze, e entravam no santuário. E a partir da porta do lugar santo, só os sacerdotes. Mas ainda havia uma última peneira, que era esse véu. O véu do lugar santíssimo, aonde só o sumo sacerdote tinha acesso. Os sacerdotes ficavam no lugar santo, enquanto o sumo sacerdote, uma vez por ano, com jejum de 12 dias, adentrava ao lugar santíssimo, com um cântaro cheio de sangue do cordeiro que foi morto, para aspergir esse sangue na tampa do propiciatório, entre os querubins da glória. E ali, orar, pedir perdão pela nação, esperando que o Senhor fosse propício a ele e ao povo. Ok? Então, veja bem, quando eles adentravam a esse véu, há uma tradição, não a Bíblia, mas uma tradição que diz que estes sacerdotes entravam amarrados pela cintura. Se lá dentro ele fosse morto por Yahvé, ninguém poderia entrar para tirar o corpo. Ele teria que ser puxado pela corda. Veja o rigor do Senhor no Antigo Testamento. E aí, vamos agora à Arca da Aliança. O Senhor Deus disse a Moisés: Façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 metros de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam-na de ouro puro por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam 2 varais de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os varais nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os varais ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela.
Eu lhe darei as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta do propiciatório. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Suas asas ficarão abertas, cobrindo o propiciatório. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos que eu vou lhe dar. Ali eu me encontrarei e falarei com você. De cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Bem, a tenda do tabernáculo era pequena, media apenas 15 metros por 5. Se comparar aos tempos modernos, era muito pequena. Além disso, ela não possuía nenhuma janela para ventilação. E era toda fechada com tábuas e cobertas de um tecido escuro, azul, estofa azul. Então, a única luz permitida era no lugar santo, a luz do candeeiro, do candelabro, as 7 lâmpadas. Mas essa luz não passava pelo véu, dada a sua espessura. Então, no lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, Aarão HaKodesh, ali era absolutamente escuro. Não se via nada. Era totalmente breu. Não se podia enxergar a mão diante dos olhos. Então, por isso ele era chamado de esconderijo do Altíssimo. Diferente do ofuscante calor do deserto lá fora, por detrás do espesso véu, no interior do tabernáculo, ficava a sombra do Onipotente, Yahvé, sempre mencionada como símbolo de refrigério e salvação. Muitas vezes nas Escrituras, como no Salmo 17, é dito: esconde-me, Senhor, debaixo da sombra das tuas asas. Aleluia, glória a Deus. É neste ambiente que o sumo sacerdote entrava. Era nessa escuridão que ele dava seus passos em direção à tampa da arca onde estavam os querubins. A arca, Aarão HaKodesh, o único imobiliário do Santíssimo era a arca da aliança. E a tampa, o seu propiciatório, era uma peça de madeira de acácia, toda revestida de ouro por dentro e por fora. Media 1,25 m por 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Ela representava a base do trono de Deus. Era o objeto mais sagrado dos sagrados, por isso chamado Santo dos Santos. Pois sobre ela ficava a tampa do propiciatório, com os querubins da glória, prefigurando Isaías 53, como temos a humanidade de Jesus representada na madeira de acácia e a presença do Altíssimo representada pelos querubins da glória. A arca tipificava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: ali me encontrarei contigo, e de cima
do propiciatório, a tampa. Do meio dos dois querubins sobre a arca da aliança, eu te comunicarei tudo que deves ordenar aos israelitas. Assim disse o Senhor. Quando Deus revelou o plano do tabernáculo, ele não começou pelo átrio. Ele começou pela arca da aliança, a base do seu trono. O tabernáculo começa com a presença de Deus e termina no encontro de Deus com o homem. Deus desceu do seu trono, fez o caminho do trono até o Calvário para encontrar com o homem pecador. Como esse homem não podia subir à presença de Deus, Deus fez questão de descer ao encontro desse homem. Olhando por esse prisma, a comparação é linda. Como o homem não podia entrar na presença do Deus 3 vezes santo, Deus, Ele mesmo, veio ao encontro do homem no altar do holocausto, o altar de bronze. Como o homem não podia entrar na presença de Deus, o Santo Santo, o trono da graça, porque a lei são 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. A palavra vai dizer, o caminho de Deus é perfeito. Que caminho? Esse caminho, o caminho da lei, o caminho da palavra de Deus, da aliança. 613 mandamentos. É um caminho perfeito. Por isso, o homem imperfeito não consegue, nunca conseguiu, nunca conseguiria trilhar esse caminho. Porque a lei é uma coisa só. Quem tropeçar em um ponto da lei, que são 613 mandamentos, é culpado de todos eles. Como nenhum homem jamais conseguiu cumprir os 613, não conseguia chegar à presença de Deus. Então, Deus desceu. Por quê? Se o homem não conseguia subir, nada impediu que Deus descesse. E ele veio. Começando pela arca, Deus desenha um caminho para chegar até o homem e encontrar-se com ele no altar de bronze, no altar do sacrifício, no altar do holocausto. Ok? Então, é por isso Hebreus 9 vai dizer, dando nisso ele a entender pelo Espírito Santo, que o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ora, a lei mostrava o trono de Deus coberto, tampado por um véu. Ninguém podia chegar. Mas a graça mudou essa história. Ok? Dentro da Arca da Aliança, tinham 3 coisas significativas. As tábuas da lei, a vara de Arão e 1 litro de maná. As tábuas da lei, elas apontam para a palavra de Deus, escrita dentro do nosso coração. O que Israel recebeu escrito em pedra, nós recebemos escrito no nosso coração pelo Espírito Santo, o dedo de Deus. A vara de Arão, que floresceu, fala da ressurreição de Cristo, ok? Um ministério aprovado com frutos. Nós precisamos ser frutíferos dentro da presença de Deus. E 1 litro de maná, que fala da provisão de Deus contínua para o seu povo. Observe que o maná, ele caía do céu todo dia, exceto no sábado. E não se podia guardar para o dia seguinte porque dava bicho. Mas esse litro de maná foi posto dentro da arca
teu bicho. Por quê? Porque na presença de Deus, Ele vivifica. Ele é a própria vida. A vida de Deus em nós nos mantém frutíferos, vivos. Como diz o Salmo, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, e renovarão as suas forças como a águia. A Arca da Aliança tinha uma tampa, e essa tampa era chamada de propiciatório, porque a tampa da arca tinha 2 querubins, ok? Ela era feita de ouro puro, e ali Deus se apresentava. Aliás, e ali o sumo sacerdote comparecia uma vez por ano, com jejum de 12 dias, vestido a caráter com a estola sacerdotal, carregando um cântaro cheio de sangue. E um detalhe importante: quando o sumo sacerdote entrava nesse ambiente do lugar santíssimo, tente reconstruir na sua mente. A partir do véu, era absolutamente escuro. Não havia luz e não se podia acender lâmpada. Então, o sumo sacerdote entrava ali dentro com um cântaro cheio de sangue, vestido a caráter, num lugar totalmente escuro. Não se via a mão diante do rosto. Ele ia andando, e quando ele tocava na arca, ele identificava os querubins, e ali ele pegava o cântaro cheio de sangue e aspergia o sangue ali entre os querubins, na tampa da arca, no propiciatório. Por que propiciatório? Esse nome propiciatório significa onde Deus nos é propício, favorável. Significa que quando ele aspergia o sangue e ele orava pela nação, ele pedia perdão pelos pecados da nação, era o dia da expiação, o dia do perdão. Ele orava pedindo perdão por ele e pela nação. Entregava o sacrifício do cordeiro que foi morto lá fora, no altar do holocausto. Se Deus recebesse o sacrifício, atenderia a oração. Lembrando uma coisa, que o sacerdote entrava ali vestido com a estola sacerdotal. E a estola, ela tinha na orla 9 romãs, intercalada por 9 campainhas de ouro, 9 sininhos de ouro. Para quê? Para fazer barulho quando ele andava. Porque a partir do véu ninguém poderia acompanhá-lo. E aí eles só sabiam se ele estava vivo se os sininhos tocassem. Quando ele se ajoelhava diante da arca e oferecia o sacrifício, os sininhos silenciavam. Lá fora, os sacerdotes, e lá fora do átrio, a nação inteira ficava em suspenso, em silêncio absoluto, esperando para ouvir se Deus ia atender, se Deus ia receber e aceitar o sacrifício. Que aceitando Deus, a Shekinah, a glória de Deus, ascendia sobre os querubins. E aí iluminava o lugar santíssimo, mas não dava para ver nada, porque a fumaça da glória enchia o lugar, de forma que o sacerdote não podia ver do mesmo jeito. Ele era visto, mas ele não via. E então, Deus falava com o sacerdote, ok? Deus disse a Moisés, e sobre ela, os querubins da glória,
que com sua sombra cobrem o propiciatório. A Shekinah acendia sobre os querubins, de forma que projetava a sombra dos querubins sobre a tampa da arca, o propiciatório, onde estava o sangue derramado. Entenderam isso? Então pronto. A Shekinah se fazia presente. Então, o sacerdote recebia de Deus as instruções, o que dizer ao povo. Então ele podia sair. Quando Deus liberava o sacerdote, ele não podia sair de costas. Ele tinha que sair da maneira como entrou, se afastando da arca, até encostar no véu. No andar do sacerdote, as campainhas começavam a tilintar. Lá fora, os sacerdotes e o povo ouviam as campainhas. Então, todos prorrompiam em glória a Deus e aleluia. Era uma festa na nação. Deus ouviu, Deus foi propício. O favor de Deus virá. O povo será abençoado. Mais um ano de bênção e de glória. Entenderam? Era assim que o sacerdote se apresentava no lugar santíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Agora observe, nós conhecemos agora todas as peças do tabernáculo. Observem a ordem das peças do mobiliário. Elas tipificam o caminho da salvação. A começar pelo altar do holocausto, que simboliza a cruz de Cristo. Depois vem a bacia de bronze. Depois a mesa dos pães e a menorá. O altar do incenso. E por último a arca da aliança. A outra ponta, a outra extremidade. Então, do altar do holocausto até a arca da aliança, há um caminho que desenha uma cruz. Ok? A sequência é maravilhosa. Deus desceu do seu trono e veio encontrar-se com o homem no Calvário, no altar do holocausto. Ele foi o sacrifício. Ok? De forma que todo o caminho de ida do Deus Filho, desde a arca, o trono de Deus, até o altar do holocausto, no Calvário, está cheio de pegadas de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em contrapartida, todo o caminho de volta do altar do holocausto, do sacrifício, do Calvário, até a arca da aliança, a presença de Deus, está salpicado com o sangue de Jesus apaixonado. Aleluia, glória a Deus. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Por causa dele, agora não há mais divisão. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Com isso, a luz que estava no lugar santo iluminou o lugar santíssimo. E agora, a glória de Deus, a Shekinah, que estava no lugar santíssimo, entrou no lugar santo e saiu pelo átrio e alcançou as multidões, alcançou a humanidade. Agora temos acesso, agora podemos entrar. Agora o caminho do santuário está aberto. Agora temos esse acesso a essa glória, a essa graça. Agora podemos entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, a saber, o seu sangue. Você agora, eu, cada um de nós, temos acesso. É só andar nas pegadas de Jesus e adentrarmos a presença do Pai. Agora, não precisa uma vez por ano. Agora, não precisa de história sacerdotal. Agora, é só você dizer, entrar no seu quarto. Jesus arrancou Deus lá de cima do Horebe, colocou dentro do nosso quarto e ousou chamá-lo pela primeira vez. O inominável, El Shaddai, Adonai, Elion, El Rafa, El Gibor, Jeová Nissi, Shalom, Gibré, Sinequenu, chamou ele de Pai. Abba, Abba, Pai. Você e eu, cada um de nós podemos
podemos agora dizer: Pai nosso que estás nos céus. E ele responde: fala, filho, eu estou te ouvindo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Vamos seguir. Até a próxima aula. Quem não sabe, aprende. Quem aprende, ensina. E quem ensina, vive. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Chegou a sua vez de realizar o seu sonho de fazer teologia. Invista no seu chamado. Venha se preparar para o seu ministério. Venha estudar teologia no Seminário Interdenominacional Palavras do Mestre. Venha e traga os seus amigos para fazerem uma aula experimental totalmente grátis. Maiores informações no Zap. Anote aí: 982287125. 982287125. Anotou? Seminário Palavras do Mestre. Aqui, quem não sabe, aprende.